Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao Fintech Fusion, o podcast da BFintech. Hoje eu vou bater um papo aqui com dois amigos, duas pessoas que eu conheço há bastante tempo, Marcelo e Luana. Luana, tudo bom? Se apresenta aí, fala um pouco de você, por favor. Tudo bem, obrigada, Melfi, pelo convite. Um prazer estar falando novamente aqui com você. Bom, eu estou imersa nesse mundo fintech não faz muito tempo, 2 anos por aí, e já entrei no mundo Open Finance. Quando eu entrei nesse meio fintech, foi já para o Open Finance, a convite da Ingrid e do Thiago. Fiquei participando da convenção do Open Finance Brasil, projeto do Banco Central, por quase 2 anos. E agora estou como gerente de produtos no PicPay e também sigo participando do projeto, claro, lá no GTUX, junto com o Marcelo, que foi no início, voltou agora. Meu background é consultoria, sou engenheira de produção mecânica por formação, mas agora totalmente no mundo fintechs. E, a convite da BFintech, sou coordenadora do comitê da BFintech para Open Finance. Então, represento aí com muito orgulho e espero que da melhor maneira as fintechs no Open Finance. Legal, show de bola. Marcelo? Sou atualmente diretor da BFintech. A gente está marcando agora 2 anos, vai ter eleição novamente, então provavelmente talvez a gente continue mais 2 anos. Sou CEO da Fintech Iniciador, que é uma plataforma para iniciadores de pagamento, então quem quer fazer iniciação de pagamento. Estou envolvido com o Pix desde 2018, então antes do Pix existir já estava há 2 anos mexendo com o Pix, e no Open Finance eu estou desde o começo também. Caí meio de paraquedas, não tinha ninguém para ser o coordenador do GT de UX, e a BFintech me colocou. Então, acabei pegando esses 2 movimentos desde o começo e vi como mudou, né? Como mudou muito o cenário de fintech, algumas coisas para melhor, né? Facilitou, e outras a gente sabe que ficou um pouco mais difícil, talvez, se criar uma fintech do zero atualmente do que alguns anos atrás. Legal, bacana. É legal essa experiência porque, assim, o pano de fundo que eu quero nesse bate-papo e tudo mais é justamente isso, falar bastante de Pix, de Open Finance. E também, se a gente conseguir chegar lá, falar um pouco de real digital e tudo que vem acontecendo nesses últimos anos. Uma coisa que eu estava pensando até vindo para cá, e daí você deve ter participado disso, lá quando a gente está alguns anos atrás, aí 4, 5 anos atrás, a gente estava criando já, enfim, fintechs, o arranjo fechado de pagamento. Então, cada uma criando seu próprio QR Code e começando a fazer lá os pagamentos, isso e aquilo, até que a gente teve o Pix. E daí o Pix criou todo esse arranjo e tudo mais. Queria comentar um pouco assim de você isso, o que você vê de uma iniciativa que a gente já estava tendo aí por iniciantes, pelas fintechs, pelas IPs, de facilitar esse pagamento, de criar um pagamento digital, e essa experiência que a gente tem agora com o Pix, melhor, Sim. Pior, bater papo aí. Antes do Pix, a gente tinha 2 opções. Usar o trilho dos cartões, né, que é bem caro, tem a taxa, o percentual, né, que a gente ficava pagando em cada transação, ou fazer um TED, que é demorado e normalmente também bem caro. Então, algumas fintechs, como o Mercado Pago, AMI, entre outras, começaram a criar seus QR Codes, cada um com seu padrão. E eles não tinham interoperabilidade. Então, se quisesse pagar com Mercado Pago, o lojista tinha que ter Mercado Pago. Se quisesse pagar com AMI, o lojista tinha que ter AMI. Então, você acabava vendo em restaurantes vários QR Codes. A Vila Olímpia acaba sendo o berçário dessas fintechs de pagamento, antes da pandemia, né? Sim. Antes de a gente todo mundo ficar em casa. Então, você ia lá antes de 2020, 2019, 2018, você via nos restaurantes vários QR Codes dessas fintechs. Hoje em dia, com o Pix, a gente tem um padrão, né, que é o BR Code, que padronizou. Então, hoje você consegue fazer qualquer transação para qualquer banco e para qualquer fintech para qualquer fintech. Então, você não precisa mais ficar se preocupando se o lojista ou outro player tem a mesma carteira que a sua. Isso mudou completamente o cenário para a fintech, facilitou, porque você não tem que mais pensar nas 2 pontas, em credenciar os lojistas e trabalhar com o seu usuário. Então, hoje você só foca no usuário e sabe que o lojista vai conseguir receber aquilo, um recebedor, num pagamento peer-to-peer. Então, acho que isso trouxe uma facilidade para as fintechs. Não, com certeza, principalmente dessa parte do arranjo, porque criar essa rede de credenciadores aí, que era uma dor maior, né? De você ter usuário, mas daí ele ir naquele restaurante ou Sim. naquele local e não tá credenciado. Só que ao mesmo tempo tem toda uma competição aí, né? Que daí abre de, putz, para que eu vou ter essa carteira ou não vou ter... Até pro varejista, né? Ele pode manter a conta dele agora em qualquer lugar e não ter aquela
garantia com a fintech. Mas acho que assim, o próprio PicPay foi... Pic, né, vem de picture. Começou o QR Code lá. Eles que começaram isso. Eu acho que o importante é não ficar parado no tempo, né? Sim. Então, assim, aconteceu a inovação, o PicPay já estava muito mais à frente, assim. Isso era só mais uma coisa que o PicPay fazia, que era... E tem ainda, é um dos principais que tem QR Code nos estabelecimentos, ainda do próprio PicPay, com arranjo Pix por trás, claro. Mas o importante é não ficar parado, né? Então tem isso, tem concorrência e tem que estar sempre inovando, né? Legal, show. Uma outra coisa do Pix que eu acho muito bacana, que daí com a criação da chave, do DICT, enfim, daí você pode até explicar um pouco o que é todo o DICT e tudo mais, mas é a própria portabilidade, porque justamente isso, antes se você fosse me pagar todo mês, você tinha que saber lá meu banco destino, meu CPF, enfim, um monte de informações. Hoje, se minha chave é meu CPF e eu te passar só o CPF, eu posso mover minha conta aí para uma fintech, posso mover minha conta para uma outra fintech, para um banco e tudo mais, e ter isso daí. Isso também, como é que você vê? Para as fintechs é bem positivo, é legal, porque delas conseguem ser a principal conta, conseguem participar de um teste ou não. Mas explica aí um pouquinho de todo esse... o que é o DICT e o que é tudo isso, para quem ainda não sabe. O DICT é onde fica registrada a chave do usuário. Então, até como eu gosto de falar, eu acho que o nome chave é até errôneo, que chave parece que você vai abrir algo, né? Parece que você vai abrir um cofre. Então confunde o usuário. Normalmente a gente vê usuários que não tem tanto conhecimento e tem medo de compartilhar sua chave Pix. Na verdade é um apelido, é um alias, né? Legal. É um apelido para facilitar aqueles dados, né? Então conta, número da conta, agência, banco e CPF. No final tipo isso. Da conta, tipo enfim, da conta, um monte tudo isso fica registrado nessa base do Banco Central, que é o DICT, que é o Diretório de Contas Transacionais, alguma coisa assim, que você fica lá, tem a chave do Marcelo, o CPF, são esses dados bancários. Então ali é só um depara. Então você tem um apelido, que é a chave, e você tem as informações bancárias. É isso que a base do DICT faz. Então é um apelido. Então isso facilitou que você não tem que ficar, eu como usuário, não tenho mais que ficar guardando todas as informações, e se você quiser mudar sua chave de um banco A para um banco B, para uma fintech C, você não vai ter que passar as informações novamente. Eu sempre vou mandar para aquela chave. Então, facilitou as trocas de pagamento. E eu acho que ninguém imaginava isso lá no começo do Pix. Até que vários grandes bancos, grandes fintechs, não imaginavam que o Pix ia tomar essa proporção, né? Hoje todo mundo faz Pix. Crescimento todo. A gente, como usuário, o usuário final não faz mais TED. Claro que existem pessoas jurídicas que fazem TED pelo fluxo financeiro, mas a tendência é ir para Pix também. Legal, legal. E daí você vê que isso para as fintechs, de certa forma, ou para o mercado é boa essa concorrência, ficou... Enfim, para o recebedor, né, aquele usuário final, é uma maravilha poder trocar de banco a qualquer momento. E para uma fintech isso é melhor, pior, ou... como é que você enxerga isso? É melhor porque o Banco Central deu a possibilidade, quando o Arranjo Pix surgiu, de você sendo uma fintech sem ser uma instituição autorizada, você participar do Arranjo Pix. Tá, você virar um participante indireto, tá? Que é uma forma de você participar do Arranjo Pix um pouco mais fácil que você participar diretamente do arranjo, tá? Sendo uma instituição lá diretamente. Então isso deu essa possibilidade para essas fintechs que não eram autorizadas, tá? Mas hoje o Banco Central fechou essa janela. Então hoje, para você criar uma fintech do zero, você precisa ser já uma instituição autorizada, e aí sim você vai conseguir, depois disso, entrar no Arranjo Pix. Então teve uma janela ali que era um pouco mais fácil, agora acabou fechando um pouco mais as portas, como a gente já viu que várias fintechs entraram e já estão dando esse benefício para o usuário final. Mas eu acho que sim, eu acho que até o Marcelo falou que os bancos não imaginavam como que ia ser, e de fato, porque teve no começo aquela corrida por cadastro da chave Pix aqui, né? Só que, na verdade, isso não quer dizer nada, porque o usuário pode manter essa chave Pix, que é o seu apelido principal, que normalmente é o CPF ou o celular, e trocar o que está por trás, ou seja, o para, né? Que aí sim é o banco. Então, acho que sim. Então é um pouco isso mesmo. Teve toda aquela corrida, né? Traga sua chave. Tá bom, mas legal, a partir do momento que eu estou recebendo essa chave, eu posso mudar para fintech ou para qualquer outra instituição. É liberdade, né? Eu acho que é liberdade de escolha do usuário. Assim, acho que isso está cada vez mais evidente e por isso é que tem que se preparar e inovar, porque onde tiver melhor, o usuário vai ir. É isso que a gente quer. Assim, população dificilmente tem uma conta só. A maioria tem mais de uma conta e onde tiver mais benefícios, mais facilidade, uma melhor experiência, é onde o cliente vai ficar. Então,
não adiantou nada essa corrida pela chave Pix, porque tem toda essa facilidade. Foi muito bem pensado, né, o Pix. Legal. E dentro disso, assim, dessa liberdade até que você falou, e um pouco do passado. Então, lá no passado também era extremamente difícil você compartilhar seus dados financeiros. Então, já existiam algumas soluções, já existiam, assim, você tinha que baixar o arquivo TXT, baixar o PDF, cada TXT de uma instituição era diferente, por mais que existia daí, tendo o ramo PJ, existe uma padronização, que é os KNABs, mas daí o KNAB de um banco é diferente do outro, apesar de ser padronizado, e começou o Open Finance, daí você falou que participou desde o início disso até o momento que a gente está. Como que você vê essa movimentação de compartilhamento de dados e também dessa liberdade que você comentou, porque daí a gente ganhou a liberdade com o Pix, pensando como usuário, assim, e com o Open Finance, o que mudou? Como é que você vê isso aí, Lu? Desde o começo é o Melfi, que é o maior especialista em Open Finance. Mas eu tô desde o começo de quando isso virou formal, né? Do projeto formal do Banco Central. Então, realmente, assim, se você pensar como que o usuário pegava o histórico dele de dados, né? Anos de relacionamento com o banco X e agora vai começar um novo relacionamento com um novo banco. Como que passa esse histórico? Imagina que muita gente ainda não sabe o que é Open Finance. Pensem como que vocês vão fazer isso. Você vai lá no seu gerente, vai pedir esses dados, vai pedir um pendrive, vai pedir impresso, assim. Então, não existia essa possibilidade, né? Era muito difícil. E realmente agora, com 5 cliques na jornada que a gente criou, você consegue fazer isso de uma maneira muito segura, né? Então, acho que por isso que é bem importante reforçar, então, para todos que o Open Finance ele é um projeto do Banco Central. Nosso Banco Central foi muito inovador ao propor esse projeto, né? Que a primeira fase dele, uma das principais, é esse compartilhamento de dados do usuário. E o usuário ele tem que querer fazer isso, ele tem que consentir com isso. Tanto em quem vai receber os dados, então ele informa quem vai receber, como quem vai transmitir. Então, aquele banco que você tinha relacionamento lá há 25 anos, né, você vai ter que ir lá, né, ir no aplicativo, ir no Internet Banking e confirmar, olha, você pode mandar os meus dados. Então, isso é feito de uma maneira muito segura, formal, mas ao mesmo tempo muito rápida, né? Legal. E Marcelo, tem alguma coisa aí? Vou até complementar, que eu acho importante. Está de acordo com o Banco Central, ele que criou isso, né? Os grupos de trabalho só operacionalizam a parte de tecnologia e como vai funcionar sempre com o aval do Banco Central e está sempre de acordo com a LGPD. Então, acho que isso é importante. O Open Finance foi criado em cima do LGPD. Então, está sempre na visão do usuário, que o usuário é dono dos seus dados. E a gente vê que esse modelo veio para substituir o que algumas fintechs fazem, ou também faziam, né? De você ir por robozinhos pegar os dados do usuário em documentos, ou você ter que ter o login e senha do usuário do banco para buscar as informações, que é super inseguro, né? Vamos falar. Então, a tendência que a gente vê é de todas as fintechs irem para o Open Finance regulado, que é o caminho correto, é o jeito correto, você está de acordo com o LGPD. Legal. Concordo com você nessa visão, tanto da segurança como até da complexidade. Assim, é extremamente complexo para uma fintech ir lá criar o robozinho para de funcionar, então não atende o usuário. E o Open Finance, com o termo que a gente até usa, né, de regulado, enfim, daí funciona muito melhor no compartilhamento de dados. Eu acho que ainda tem poucas fintechs que embarcaram nisso daí, assim. Apesar da gente defender, assim... fala um pouco das oportunidades que elas poderiam, talvez, que você enxerga, enfim. E por que você acha que tem poucas ou não, ou estou errado, enfim. É que eu acho que é tempo. No começo lá do Pix também tinham poucas fintechs. Quem entrou era que era obrigatório, né? Igual no Pix eram grandes bancos que tinham mais de 500 mil contas de usuário, né? Cooperativas, bancos e grandes fintechs que eram obrigatórios. No Open Finance é algo parecido. Também tem o opcional obrigatório. Então, acho que tem aquele tempo até a fintech entender que faz sentido ela entrar para o Open Finance. Então, acho que é tempo, tá? É tempo. Se puder complementar essa parte. Lógico. Realmente tem os obrigatórios, que são os grandes bancos, S1, S2... E aí a gente tem o que a gente chama de reciprocidade, né? Então, quando você entra como participante, você doa, né? Fornece, transmite os dados que você tiver daquele usuário e ele consentiu, e aí você pode receber. Então, você não pode só receber, você tem que doar os dados também. E aí, o movimento do Banco Central, que eu acho que foi muito sábio, ele obrigou os grandes bancos, porque se os grandes bancos estão lá e vão ter que transmitir esses dados, quem entrar vai poder receber esses dados.
E é isso que estimula as fintechs e todos, não só fintechs, mas grandes instituições. Cooperativas, todos os players aí que entraram. Exato, grandes instituições, mas que não estão enquadradas nesses grandes mesmo, nos grandes conglomerados, a entrarem, né? Então, é isso que a gente está vendo agora, está aumentando, ainda é difícil, é caro, é custoso, e por isso que foi muito importante, imagina se o Banco Central colocasse todos como obrigatório, né? Imagina a carga financeira e tudo que ia ter. Então, cada um vai ter seu tempo, né? De entender qual que é o momento, porque a partir do momento que entra, é muita regra, estruturalmente ele é complexo, enfim, tem que estar preparado. Eu vivi isso, o Marcelo como iniciação de pagamento, que a gente já chega lá. Eu estou vivendo agora realmente uma empresa que entrou voluntária, então é complexo, mas vão ter cases e vão começar a ter que vão estimular outras instituições. Tá ficando mais maduro e mais fácil, né? Isso que é nossa briga lá, inclusive, para isso sempre, para poder melhorar a experiência, enfim, tornar isso mais acessível. Então, acho que é questão de tempo mesmo. Show. E é um movimento igual do Pix. A gente pode ver que o Banco Central fez a mesma lógica do Pix. Obriga os grandes, os pequenos não querem entrar. Então, acho que ele está copiando um do outro. Legal, ótimo. Não, isso é bacana. Eu espero que entrem logo, assim, porque tem muita coisa que eles podem criar. Mas daí a Lu comentou, enfim, não é só compartilhamento de dados, também a gente tem a parte de compartilhamento, serviço de pagamentos. Sim. Surge a figura do ITP, iniciar pagamentos. Isso também é uma baita oportunidade para as fintechs, né? Explica aí um pouquinho o que é isso, como as fintechs, o que elas podem fazer a partir do momento que elas são iniciadoras de pagamento e tudo mais. Então, vou começar ali do início explicando o que é iniciador de pagamento. Por favor. Ele surgiu na resolução 80 e 81 do Banco Central, que trouxe uma nova modalidade de instituição de pagamento, uma nova modalidade de IP, que é a modalidade 4, que é do ITP, Iniciador de Transação de Pagamento, e depois veio no Open Finance, na terceira fase do Open Finance, e na terceira fase do Open Finance obrigou toda instituição, que é uma instituição autorizada, que está no arranjo Pix e tem conta do usuário, é obrigada a entrar na terceira fase do Open Finance, recebendo iniciação de pagamento. Ser o iniciador de pagamento é facultativo. Mesma lógica do Banco Central. Estou obrigando todo mundo que tem o negócio a entrar, então quem já está lá vai querer também iniciar, mexer nas outras contas. Esse acho que é um ponto importante. Então você consegue mexer na conta de todo mundo, instituição autorizada que está no Banco Central. E como que funciona o fluxo? Imagina que o iniciador de pagamento é um ente genérico. Ele é um ente genérico do Open Finance que se conecta a diferentes arranjos de pagamento e não muda as regras daquele arranjo. Claro que pode ter pequenas alterações regulatórias para ficar um fluxo um pouco melhor, mas em teoria ele não mexe nas regras de como ele funciona. Hoje, o iniciador de pagamento está conectado com o arranjo Pix, mas existe um roadmap regulatório de possivelmente para TED, TEF, boleto, débito em conta e até mesmo talvez cartão de crédito. Tá? Existe essa discussão. Então, a primeira coisa é um ente genérico que se pluga. E como que funciona? Eu estou no e-commerce, estou aonde for, todo fluxo existe uma transação, o iniciador de pagamento consegue entrar. Vou trazer do e-commerce que talvez é o mais simples de explicar. Estou lá no e-commerce, tem pagar com boleto, pagar com cartão, Pix, e tem lá pagar com banco, com a segurança do Open Finance, escrito embaixo. Eu clico lá, eu escolho qual que é meu banco, no meu caso é Nubank, eu sou redirecionado para o Nubank, onde eu me autentico, autorizo a transação e o Nubank me leva de volta para o e-commerce para eu ver a transação que foi concluída. Então, eu, como usuário, eu fui levado pela experiência de compra. Eu não tive que em nenhum momento ser o ativo. Não fui eu que tive que pegar o copia e cola, ir para o meu banco, achar o aplicativo do meu banco, entrar no meu banco, ir na área Pix, ir na área do copia e cola e colar, fazer a transação e depois ir voltar do banco de volta para o e-commerce. Aqui não, o usuário é levado. Então, aqui a gente acaba vendo a tendência de aumento da conversão, que até tem dados lá de UK, que o Open Finance já acaba sendo um pouco mais avançado, né? O Open Bank acaba sendo um pouco mais avançado, que aumenta a conversão em 46%. Então você acaba conseguindo vender mais, ou fazer uma transação, ou fazer uma cobrança em 46%. Até que lá em UK eles usam para cobrança de impostos, né? E é a primeira perna para entrar no Open Banking. Lá acaba sendo iniciação de pagamento e eu acho que aqui no Brasil vai ser algo parecido. Porque na iniciação de pagamento o usuário não precisa entender o que é Open Finance. É um pagamento. É um pagamento. É um pagamento igual ele já faz. Então é igual quando eu vou mexer lá no Google ou no WhatsApp. Eu não preciso entender o que tem por trás dos planos. Aqui é a mesma coisa. Eu não preciso entender o que é Open Finance. Só precisa fazer a transação. Então eu vejo a iniciação de pagamento sendo a porta de entrada para o usuário para o Open Finance. E pegar um outro exemplo de... iniciação de pagamento,
mas que também coloca o compartilhamento de dados de uma maneira fluida, sem dizer que é Open Banking. Então, vamos supor que você está lá no seu banco e você tem que fazer um pagamento, pagar um boleto, ou então fazer um Pix para uma terceira pessoa. Mas você pode, através do compartilhamento de dados, se você já compartilhou seus dados tempos atrás, ver que, poxa, você tem mais saldo em outra instituição. Você está em um banco, você vai ver que você tem saldo maior em outro banco, você vai pagar aquela conta com o saldo que está naquele outro banco, estando neste banco. Então, a gente junta a fase 2 e a fase 3 de uma maneira muito fluida, e é isso que o Marcelo falou, o usuário não vai ter que pensar, então vou ter que achar o meu aplicativo do outro banco, fazer um Pix para este banco de agora, porque por algum motivo está cadastrado ali a via, o boleto, enfim, você quer pagar daquele banco, você teria que fazer o Pix, imagina, para aquele, né, ver que caiu dinheiro e aí fazer o pagamento, né? Então, agora de uma maneira muito mais fluida, unindo inclusive a fase 2 e fase 3, e numa jornada como essa, o usuário, às vezes, o compartilhamento de dados, ele é válido por 12 meses. Às vezes o usuário deu aquele consentimento há 8 meses atrás. Ele nem lembra, assim, que foi o Open Finance, que é por isso que tem aquele saldo ali. Essa facilidade tá Exato, vindo, então vai ficar algo fluido, assim. A gente, lá, quando a gente construiu o guia de experiência do usuário e tudo, a gente discutiu bastante isso, né, Marcelo? Tem que falar para o usuário ou não, que é Open Finance, né? E a gente decidiu mesmo falar, em muitos momentos, como o Marcelo falou ali, no e-commerce, vai estar lá, via Open Finance. A gente discutiu bastante, tem, não tem, mas naquele momento, assim, pelo menos por enquanto, a gente achou que era importante para trazer essa segurança, esse respaldo, né? Mas o que a gente espera é que realmente cada vez mais fique por trás, né? Seja back. Legal. Agora, uma coisa assim que você estava falando aí, Marcelo, desse roadmap, né? Lá quando saiu a regulação, prevendo iniciação de pagamento de boleto, TED, enfim, foi em 2020, maio de 2020, né? Hoje em dia, né? Faz sentido isso ou o Pix, enfim, ganhou tanto tamanho, porque ele cresceu nesses 3 anos aí. Será que eu quero pagar um boleto com iniciação de pagamento ou fazer um TED? Ou só ter Pix, assim, ele já resolve? Mais importante, é lógico, já está na agenda a recorrência, todo esse processo, do que essas outras transações. Eu acho que o primeiro ponto é que tem muita coisa ainda para se fazer no Pix, né? Isso, então, enfim. muita coisa. Mas eu acredito que TED e DOC não faça mais sentido, que o Pix substitui completamente. Quem não faz TED ainda são algumas empresas de maior porte que ainda precisam resolver algumas integrações nos RPs, alguns pontos específicos, que isso vai se resolver. É tempo, né? Quando a gente fala de débito em conta, o Pix também já resolve isso, tá? No Pix é possível fazer débito de certa forma em conta e também com outras evoluções do Pix, lá com o Pix automático, outras coisas que vão vir, já se resolve esse problema. Aí teria boleto. Boleto ainda é muito usado, né? Então boleto você acha que é um caso de uso aí que o iniciador poderia... Isso, mas o Pix Cobrança resolve também completamente, substitui. Legal. Porque o Pix Cobrança, que é um QR Code dinâmico, ele foi feito para ter todas as características que um boleto tem. Então, multa, juros, nome do devedor, tudo isso você já tem no Pix Cobrança e mais coisas, e mais seguro, que não é possível fazer alguns tipos de fraude que no boleto é possível. Então, ali também para o boleto é tempo. Então, a gente já vê que acho que foi a ANEEL, né, que obrigou toda a companhia de energia... Isso aí é uma... a companhia de luz vai começar a ter QR Code. É obrigado a ter o Pix Cobrança. Então, a gente vai ver daqui, no movimento de 1 ano e meio, 2, vai ser difícil a gente ver um boleto. Quem está emitindo boleto é que está demorando, é sempre os últimos ali. Então, isso a gente também vai ver substituindo completamente, mas boleto ainda é algo importante no nosso dia a dia. Todo mundo paga boleto aqui. Para isso que a gente trabalha, né? Só. E eu acho que uma coisa que surge como importante, que é hoje em volume de transações, em volume financeiro, é o que mais transaciona, é cartão, né? E cartão de crédito é o que todo mundo usa. A gente usa no nosso dia a dia. Sim, então, principalmente em e-commerce, nessas jornadas. Então, existe uma importância nesse método de pagamento. Então, a gente tem que olhar para o usuário e ver o que o usuário usa. O usuário gosta de usar muito Pix. Pix vai resolver muita coisa. Ele usa muito cartão e usa boleto também, que tem gente que emite boleto. Se o usuário pudesse, ele preferia pagar um Pix. Ler um QR Code, ler um copy-cola, fazer uma iniciação de pagamento. Então, eu acredito que os 3 métodos Pix, na minha visão, cartão e depois boleto. Legal. Os outros 2 eu não consideraria porque já é resolvido no curto prazo.
A gente tem algumas pautas, né, do Open Banking, que é do Open Finance, olha eu, que é antiga falando do Open Banking. Tem algumas pautas do Open Finance em pagamentos que a gente depende um pouco ou anda junto com a agenda evolutiva do Pix, né? E acho que essa é uma, então... Nossa. Sim, tem o Pix Cobrança, mas o que vai vir antes, né? A gente não tem a resposta aqui, mas acho que é isso, assim, se o Pix Cobrança demorar um pouco, quem sabe entre boleto na iniciação de pagamento, ou não. Aí tem algumas outras coisas, o débito automático do Open Finance, que é o que a gente quer muito, que seria o cadastro muito facilitado de pagamentos recorrentes, né? Até com valor variável. Também a gente depende um pouco da agenda evolutiva do Pix, e aí a gente fica... então, é um trabalho conjunto, e então a gente não tem todas as respostas, mas estamos nessa ansiedade também. Eu e o Marcelo, a gente participa lá do GTOX, onde tem todas essas definições, e a gente fica lá querendo empurrar um pouco via Open Finance, né, que é o que está mais na nossa mão, mas ao mesmo tempo a gente entende, tem a parte evolutiva do próprio arranjo, e esse é um dos casos, acho, do boleto. Não, legal. E traz um pouco, assim, dessa evolução. Você falou do Pix, então eu acho que você falou bastante coisa aí que vai evoluir, né? Pix Cobrança, muita coisa. Pix Débito. Tem data já para isso? Como é que você tá vendo? Não tem data. Tá, não, tranquilo. E para as fintechs isso é bom, enfim, porque daí, queira ou não queira... Uma fintech antes que não emite boleto. Então, enfim, tem muitas que não emitem. Elas vão poder entrar num Pix Cobrança e emitir essa cobrança através de Pix, de repente, assim? Ou você acha que vai ter alguma outra coisa que ela fica fora, fica dentro? Tá, falar um pouco de Pix antes. Hoje as fintechs já conseguem emitir o Pix Cobrança via API Pix. Hoje, toda instituição autorizada que disponibiliza algum tipo de API de Pix é obrigada a disponibilizar também no padrão do Banco Central ou somente no padrão do Banco Central, chama API Pix. Então, em todos os bancos você tem essa API Pix. Então, se você quiser emitir um Pix Cobrança, você já consegue, e você consegue mudar facilmente de quem está emitindo para você. Isso foi uma coisa que o Banco Central fez por causa do mundo de cartão. Hoje, no mundo de cartão, se você vai fazer alguma cobrança no mundo de cartão, você tem que fazer uma integração específica. Precisa mudar de quem está fazendo a cobrança para você, você tem que fazer outra integração específica. No Pix, não. Com a API Pix, você consegue mudar de um provedor para o outro facilmente. Só muda a URL e a credencial que você está chamando. Para quem é dev, vai entender isso. Então, é muito, muito simples. Muito simples. E quando a gente fala de iniciação de pagamento, nesse momento, a iniciação de pagamento, a gente pode falar que é 60% Open Finance e 40% Pix. Então, isso é muito Pix ainda. Porque é o arranjo que hoje está plugado. Quando vir um segundo arranjo, eu acredito que o iniciador vai começar a ficar um pouco mais genérico. Mas hoje é bem adaptado ao Pix. Então, por isso que é importante, esse ano ainda, vir outro arranjo para o iniciador começar a caminhar de ser esse ente mais genérico. Tá? Então, hoje ele está muito de acordo com o arranjo Pix. E na iniciação de pagamento, o que eu acho legal dela é simples de você fazer uma iniciação, e você consegue saber os status da transação em tempo real. Então, eu sei se a transação foi enviada para o arranjo Pix e se ela foi liquidada. Então, eu posso, na hora lá, liberar o crédito para o meu usuário, fazer o pagamento para ele, ou o que for. Então, a iniciação traz essa velocidade do arranjo Pix de uma forma mais simples. Tá? E eu acho que em vários lugares, talvez a iniciação de pagamento entre até antes do Pix Cobrança. Tá? Que ele acaba sendo um pouco mais simples. Claro que quem já tem... vamos falar um e-commerce, que já tem um QR Code dinâmico lá, já tem o Pix Cobrança, ainda é mais fácil ainda para ele entrar na iniciação, porque ele pode fazer uma iniciação via QR Code, que tem esse tipo de iniciação. Ele só passa as informações que tem naquele QR Code e você gera a iniciação. E ele nem precisa fazer conciliação, porque ele já faz a conciliação via o que ele já tem lá dentro de casa, o QR Code dele. Então a iniciação vem como, para esse player que já tem Pix, mais um método ali para facilitar, mais um fluxo para facilitar nesse momento. Legal, legal. E aí, até, acho que é importante falar que tudo isso que a gente falou aqui, que não sabe data, não sabe exatamente a ordem, a gente não tem todas as respostas. Para quem está ouvindo que é de alguma fintech, é importante dizer que tem espaço para ajudar a construir tudo isso, né? Então, o Banco Central fez esse projeto de uma maneira autorregulada, ou seja, é o próprio sistema financeiro que está construindo isso, junto, né, com a supervisão, o aval, a última palavra é sempre do Banco Central, claro, mas a gente contribui e participa de todas essas decisões. Né? Então, é bem importante a gente estar lá fazendo os nossos pleitos, colocando os nossos pontos de vista, sempre em prol do consumidor, da inovação. É muito legal, né, estar nesse lado e fica o convite, inclusive, para quem está assistindo e quiser participar, tem como. Show. Dentro desse roadmap do Open Finance, a gente falou, por exemplo, do iniciador de pagamento bastante.
é previsto já que lá na frente a gente vai ter alguma coisa muito parecida com crédito, um encaminhamento de uma proposta de crédito, e talvez em sei lá quando, a gente pode ter um iniciador de investimento, um iniciador de seguros, um iniciador de previdência, coisas assim. Como é que tá isso, você acha? Para quando? Na verdade, a gente já tem casos de uso que usam o iniciação de pagamento com arranjo Pix para investimentos. Legal. Né? Para fazer um investimento recorrente, alguma coisa assim. Exato. Então, na verdade, acontece um cash-in, né, nesse caso da iniciação de pagamento para investimento. O usuário, ele traz o dinheiro para aquela instituição financeira via iniciação de pagamento, certo? E ela depois aplica com o arranjo TED, se não me engano é TED, que faz o investimento. Mas ele usou para o usuário foi a iniciação de pagamento. E aí depois o investimento. Claro que quando tiver tudo integrado, vai ser mais fácil ainda. Eu vou querer estar naquele app genérico daquele banco que você falou. E daí falar, eu quero investir esse dinheiro que está no banco A no banco C. Enfim, alguma coisa assim, talvez. Você acha que no Open Finance a gente caminha para lá? A gente chega lá? Eu acho. Regulado? Ou mesmo os bancos começam a ter esse movimento cada vez maior, assim? Não, acho que a gente chega... mesmo assim, só que isso ainda não está em pauta, não está regulado, mas vamos jogar, espalhar a ideia, vai que, né? Só que assim, Melf, tem muita coisa do básico para fazer, né? Então, tem muita coisa da iniciação de pagamento com o Pix ainda para fazer, melhorar a jornada, tem a questão do redirecionamento, é muita coisa que ainda tem com o básico, então eu diria que vai demorar um pouquinho. Empilhar um pouco mais, então assim, a gente tem um monte de coisa para fazer no Pix, mercado como um todo, né? Não a gente só nessa mesa, de Open Finance também, e já tá vindo aí Real Digital. Pela manchete já começou, mas enfim, então um trabalho todo de piloto e o ano que vem deve começar. Não sei, quem quer comentar aí? Quem quer falar um pouquinho o que é isso, o que traz de benefício, se vai vir mesmo ou se, putz, deveria esperar um pouquinho mais? Eu vejo que muita coisa o Pix já resolve. Tá. Até que por isso a moeda digital de Banco Central aqui do Brasil é um pouco diferente de outras que vão surgir ao redor do mundo. Isso já é um tema que o Banco Central já estuda, acho que deve fazer uns 8, 9 anos, né? Existem papers do Banco Central de 2015, 2016, 2017 falando sobre isso. Lá fora, existem dois tipos, né? A de atacado e a de varejo. Até você me corrige qualquer coisa. Isso aí. A de atacado é muito parecido com o que a gente tem aqui no Pix, que são as contas das instituições no SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos. Então, os bancos, as fintechs autorizadas, têm uma conta lá no Banco Central. É igual a de atacado. O de atacado é o que? A moeda digital de atacado. Quem tem aquela moeda são as instituições autorizadas lá num ledger, num lugar contábil do Banco Central. É exatamente a mesma coisa. Então, a gente já faz isso no Pix, já fazia isso no TED. Então, de verdade, isso é só melhoria de tecnologia quando a gente fala de atacado. De varejo, de varejo muda um pouco. De varejo é quando o usuário final teria aquela moeda com ele, numa carteira dele. Igual eu tenho aqui, sei lá, R$50 na minha carteira físico, eu poderia ter R$50 dentro de um aplicativo meu. Então, aquela moeda, ele não está dentro de nenhuma instituição. Ele está direto no Banco Central e eu conseguiria transferir igual eu transfiro hoje R$50. Mas isso o Banco Central não vai fazer aqui, porque isso desintermedia, né? Tira as grandes instituições, tiram as fintechs. Então, o Banco Central não vai fazer isso. Na minha visão, o que o Banco Central tá tentando fazer aqui no Brasil é pôr uma camada a mais para trazer uma lógica para o dinheiro. Então, a gente trazer os contratos inteligentes, né? Claro que não são tão inteligentes assim, porque alguém programou aquilo. Então, não existe uma inteligência. Existe um código ali por trás que ele vai seguir. Então, existe um valor para automatizar alguns fluxos, mas eu vejo que o Pix resolve muita coisa, tá? Então, eu sou um pouco cético em relação a isso. E lá em 2018, eu fiz um projeto com o LIFT, com o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central, lá com o Rodrigo. Foi na primeira edição. A gente, via outra fintech minha que eu tinha, que era a Swipe, a gente levou a visão para o Banco Central de fazer a estrutura de liquidação do Pix num DLT, num blockchain, que era um fork do Stellar, para quem conhece, que é tipo um Ripple, que no final é um CBDC, é uma moeda digital de Banco Central. Então, a visão nossa era que o Pix teria por trás esse blockchain, tá? Que é a mesma coisa que eles estão falando agora. Então, o Pix já resolveu muita coisa. Então, isso aqui vem uma camada para trazer essa inteligência e talvez para facilitar pagamentos internacionais. Mas, quando a gente vê o Pix indo para outros países, também era possível.
Tá? Então, ali talvez é uma melhoria da tecnologia. Tá? Então, alguns pontos ali ainda eu sou um pouco descrente. Tá? Legal, não? Bacana. E acho que a gente estava até comentando antes, né? Acho que a iniciação de pagamento, como o Marcelo falou lá no começo, ela está pronta para acoplar todos esses arranjos. Vai depender do mercado, do consumidor, como que essas evoluções vão acontecer. Então, vai ser TED, vai ser boleto, vai ser real digital, vai entrar cartão. O usuário usa, não está na regulação. E aí, como é que vai ser? Então, acho que o Open Finance, no papel do iniciador de pagamento, é isso. Ele é um arcabouço pronto, né? Que vai poder acoplar o que tiver sendo usado no momento. É um plugin. Ele vai se conectando no que for possível. E vai indo evoluindo aí nisso aí. Legal. Tem mais algum comentário, alguma coisa que vocês querem colocar aí dentro do nosso bate-papo, desse escopo? Então eu vou puxar aqui. Puxa aí, eu acho que no sistema financeiro nunca existe revolução. Entendeu? Sempre é uma evolução. Então, eu gosto muito de cripto, né? Gostei mais. Só a gente vê que o mercado ele acaba evoluindo degrau a degrau. O Pix foi um desses degraus. O Open Finance é outro. A moeda digital de Banco Central é outro. E a cripto é outra. Então, a gente como sociedade, a gente está subindo essa evolução. E o meio de pagamento, por isso eu gosto tanto de ver o dinheiro indo de um lado para o outro, porque o meio de pagamento reflete como é que é a nossa sociedade. Por que a gente está indo para uma moeda digital? Porque todo mundo está no online, né? Todo mundo quer fazer transações mais rápidas, quer algo mais simples, mais seguro, mais transparente. Então, a gente está vivendo uma sociedade, em teoria, um pouco mais transparente, um pouco mais democrática. Então, a gente vê tudo isso refletindo em pagamentos. E eu acho importante, como a Luana falou, a gente ter pessoas das fintechs participando do Open Finance, participando dos grupos de trabalho para trazer essa visão. Onde a gente vai ficar preso na visão que talvez é mais conservadora, que tende a manter um modelo de negócio, que tende a tentar fazer algo mais simples, para não ser algo tão complexo para fazer dentro de casa. Então a gente precisa ter essa visão da fintech e do Banco Central, que sempre estimula isso, a inovação. E o que é melhor para o usuário final. Eu acho que essa é a minha visão final, assim, evolução e as fintechs participarem. E Marcelo falou um pouquinho dessa evolução em pagamentos e eu vejo da mesma maneira em relação ao compartilhamento de dados. Então, a gente tem várias evoluções previstas, né? Tanto o aumento do escopo, a gente não falou sobre isso, né? Mas hoje a gente pode se compartilhar dados financeiros dessa maneira fácil que a gente falou. Então, se vocês entrarem nos seus bancos, provavelmente a maioria já tem, né? Se não forem os obrigatórios mesmo, tem vários que são voluntários, vocês já veem isso, só que são dados no âmbito financeiro. Saldo, extrato, cartão, etc. Operações de crédito. A gente tem evolução em relação a investimentos, seguros, capitalização, previdência, câmbio. Então, tem toda essa evolução. Tem as evoluções das jornadas, mas principalmente com todo esse dado que já foi compartilhado. Quais vão ser os casos de uso? Como que as instituições vão usar? E aí é tudo uma evolução mesmo, não é uma revolução. As pessoas falam, mas não está tendo, o que está acontecendo? Não. Assim, tem que implementar, tem que receber os dados, tem que trabalhar os dados, tem que pensar nos casos de uso, tem que implementar, tem que conseguir consentimento. É uma evolução. Eu acho que esse é um grande ano de evolução para o compartilhamento de dados também. Legal, bem bacana. Daí nessa evolução, assim, tem duas coisas. O legado todo que fica, então a gente falou pra caramba de coisa digital, mas tem gente ainda que, sei lá, emite cheque. Eu acho que aqui, eu pelo menos há uns 10 anos não, mas tem muita gente que ainda usa. E também se todo mundo tá conseguindo acompanhar essa evolução, ou você vê muita gente que vai morrer no caminho, ou como tá isso aí na tua visão do mercado financeiro? É que eu acho que não precisa acompanhar. Método de pagamento, na minha visão, os métodos eles não estão competindo. Eles estão... mais opções sempre, eles estão existindo em conjunto para atender um tipo de usuário. Se tem algum usuário que quer emitir um cheque, ele continua, o banco dele vai fornecer, vai ter alguém fornecendo aquilo para ele. Um business fornecendo. Mas vai ter uma camada nova da população que quer algo mais rápido, mais simples, e vai ter um novo método de pagamento, uma nova empresa atendendo aquele público. Então a gente vai ver tudo coexistindo. Claro que a gente vê alguns métodos de pagamento que tendem a sumir, como o TED e o TEF, né? Porque ele é
trocado diretamente, né, pelo Pix. O valor que aquele outro meio de pagamento traz de benefício, Isso. enfim, versus... É a mesma coisa. No final, os dois são iguais. A estrutura é muito parecida. Mas o cheque já é algo diferente, né? Tem algo físico lá, dá uma pra confiança. Enfim, dá pra trocar cheque, dá pra fazer um monte de coisa. Mas um enfim. usuário que não gosta de entrar no aplicativo, nem tem aplicativo. Então, acho que vai coexistir. Tá? Essa acho que é a visão. Nenhum método de pagamento vai sumir. Não tende a sumir, e sim coexistir. Legal. E de compartilhamento também, a gente calcula que em torno de 10%, 13% da população compartilhou seus dados, né, nesse 1 ano e pouco. Ainda são o que a gente chama, tá dentro da curva de early adopters. E sim, a gente precisa quebrar esse vale para ir para a grande massa da população. Nem todo mundo vai fazer, tem que ver vantagem em estar fazendo, e a gente construiu dessa maneira, não é para compartilhar por compartilhar, é porque Exatamente. Tem vantagem, mas sim tem todo esse trabalho e evolução das fintechs, aí o papel das fintechs é muito importante para a gente conseguir quebrar esse vale, mostrar vantagem e ter mais compartilhamentos. Nisso que eu vejo é o que você comentou lá, de muitos casos de usos, então se os fintechs aí que estão ouvindo tem que atacar o caso de uso em si, não querer dado por ter dado. E você até colocou, né, aquela parte de repente sumir o nome do Open Finance, assim. Então, na verdade, cara, eu vou te dar, sei lá, vou financiar seu imóvel mais fácil, eu vou fazer alguma coisa para você. Então, assim, eu vou te dar o caso de uso, com Open Finance, com iniciação de pagamento, com Pix, enfim, meio que tanto faz para o usuário, porque daí pelo menos... Porque ele não quer usar a tecnologia, né? Ele não... tirando, enfim, esses primeiros que falaram assim, no dia 0, eu quero usar Open Finance, o resto quer algum benefício, que é caso de uso. Show, beleza. Bem, eu acho que deu um tempo aqui legal, a gente trouxe aí esse conteúdo. Convidar todo mundo agora para seguir o canal da BFintech aqui no YouTube, tá acompanhando sempre. A gente vai trazer podcast aqui toda semana agora para vocês, fora todos os conteúdos. Fala aí também um pouquinho, porque de vez em quando vocês fazem meetup da associação aí, falando de Open Finance, falando de Pix e etc. Também convido o pessoal aí para acompanhar a gente aqui. Sim, para quem é associado, para quem ainda não é, associem-se. E aí podem participar dos comitês. A gente tem o comitê do Open Finance, temos reuniões bimestrais, onde a gente traz os principais highlights da regulação, do mercado, e aí conhece a agenda também da BFintechs como um todo, então tem bastante oportunidade. E depois pode participar dos grupos técnicos do Open Finance, realmente ajudar a construir todo esse ecossistema. Sim, e a BFintechs tem mais de 600 associados, não tem custo, então acho legal entrar. E no final, se a gente não se juntar e não levar a nossa visão, a gente não vai ter essas melhorias incrementais no Pix, no Open Finance ou no que for. Então, são produtos novos que estão sendo construídos, e a BFintech tem a parte de Open Finance, tem de Pix, tem de câmbio, tem de cripto, tem de agro. Então, tem vários temas diferentes que podem fazer sentido para a sua fintech. Obrigado, pessoal. Valeu.